Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Angélica e hoje nós vamos compartilhar mais uma videoaula do minicurso Aprender a Aprender. Meu nome é Maria Angélica do Nascimento, eu sou coach educacional e coach vocacional e pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional. Na nossa primeira videoaula, nós aprendemos os conceitos de neurociência que nos norteiam como que acontecem os processos de aprendizagem no cérebro. Então, nós estudamos o modelo proposto pelo Victor da Fonseca, que propõe uma tríade da aprendizagem, que seria a junção, né, as correlações entre as funções conotativas, as funções executivas e as funções cognitivas. Essas funções do nosso cérebro interligadas, elas trabalham para que a gente possa aprender. E nós aprendemos também quais são as principais técnicas de aprendizagem que os estudantes utilizam e quais são as mais eficientes, as mais eficazes, que trazem maior resultado de aprendizagem. No final da videoaula, eu também compartilhei a técnica de Cornell, que é uma técnica de anotações, e também uma técnica de leitura ativa. Então, se você ainda não baixou o material, está aqui na descrição desse vídeo também, e no vídeo anterior também tem o material para você baixar e fazer as atividades. Hoje nós vamos estabelecer metas de estudo, então vamos aprender como estabelecer metas de estudo e metas que sejam também eficientes, que nos motivem a aprender. Então, como estabelecer metas de estudo? Antes de responder a essa questão, nós precisamos conversar sobre a lição de casa, precisamos conversar sobre o dever de casa, né? Que em muitas regiões é chamado assim, dever de casa. E com esse nome, isso assusta até mesmo quem já tem experiência nesse campo, né? Então, as crianças ficam com uma versão sobre o dever de casa, fica com essa fala, essa nomeação como sendo uma obrigação mesmo. Então, o dever de casa, a lição de casa, ela é relacionada com várias frases e denota várias coisas. Por exemplo, a obrigação, né? O dever justamente denota isso. As crianças falam que não tem mais tempo para brincar, só tem que fazer dever e tem que fazer lição. E por outro lado, tem os que defendem a lição de casa, que seria uma forma de promover a autonomia, habilidades de estudo e autonomia, a garantia de sucesso escolar, então as crianças, os estudantes, os pré-adolescentes, os adolescentes que fazem lição de casa, garantem melhores notas e com isso o sucesso escolar, né, estaria garantido, será se eu fizer todas as lições de casa, eu vou ter melhores notas e com isso sucesso escolar. Tem sempre essa relação de aluno nota 10, aquele que faz todas as lições, entrega no prazo e tudo mais, e é até mesmo um indicador de inteligência. E muitos também ouvem que se você quiser ser alguém na vida, você tem que estudar, e isso está relacionado à quantidade de lições de casa, à quantidade de tempo, né, que a criança, o adolescente, o pré-adolescente se dedica estudando, e também há uma relação com a família e a escola nesse dever de casa, né? Muitos pais têm dúvidas em como auxiliar os filhos no dever de casa, na lição de casa, se devem ajudar, como ajudar, em que momento ajudar, ou se não devem ajudar. Nesse momento de pandemia, em que as aulas tiveram que se transformar em aulas em projetos híbridos, muitas vezes presencial ou semipresencial, e a maioria, né, das escolas ainda estão fechadas com aulas 100% remoto. Então, as famílias tiveram que enfrentar os desafios de fazer a lição de casa, mas não só a lição de casa, na verdade, era a lição da escola dentro de suas casas. E isso demandou algumas atitudes diferentes em relação ao contexto da escola e também a flexibilidade da escola de se adaptar a esse modelo remoto, em que crianças não estavam adaptadas, não tinham autonomia suficiente para fazer videoaulas, assistirem videoaulas, se concentrarem na videoaula e ainda fazerem as lições de casa, que se tornaram, na verdade, extensões da escola dentro de suas próprias casas,
tendo que entregar atividades para que essas atividades constem como frequência da escola. Então, todos esses conflitos estão relacionados ao dever de casa, à lição de casa. E com isso, vem vários relatos. Esses relatos que eu vou compartilhar com vocês são relatos reais, retirados de estudos que foram feitos com estudantes dessa faixa etária do 6º ao 9º ano. Então, o que os estudantes dizem sobre o dever de casa, sobre a lição de casa? Um deles, por exemplo, disse: eu não gosto de fazer as lições porque são muito cansativas. O outro já disse: elas ajudam a desenvolver o aluno na escola, a aprender a matéria, e serve como revisões para as provas e avaliações, etc. O outro respondeu: quanto mais se pratica, mais se aprende. Eles dizem que eu aprenderei mais rápido. Outros relatos, algumas sim, outras não, porque, por exemplo, cruzadinha não ajuda em nada. Então, aqui ele está citando um tipo de atividade, né, uma cruzadinha, e relaciona que esse tipo de atividade não ajuda. Meus pais ficam falando que se eu não fizer, eu vou repetir de ano. Então, é um tom até de ameaça, né, de cobrança, e esse tom de ameaça que ele vai prever, né, que se ele não realizar as atividades, ele vai repetir de ano. Meus pais não me encorajam porque sei que tenho que fazer a lição. Então, os pais não incentivam nem conversam sobre isso, esperando que o próprio estudante já tenha essa autonomia de fazer sozinhos a lição de casa. Outros relatos. Meus pais falam que se eu estudar, eu vou ter um bom emprego quando for adulta. Então, aqui já tem até uma previsão sobre o futuro, né, da criança, do adolescente, dizendo que se ele estudar, ele vai ter um bom emprego no futuro quando for adulto. Eles me dizem que meus únicos deveres são brincar e estudar. E quando é hora de estudar, tem que ser para valer. Minha mãe fala: estuda, meu filho, para ser alguém na vida e termine logo para brincar. Então, a brincadeira se torna uma premiação se a criança fizer ou não o dever de casa. Então, aqui eu trouxe também um quadrinho, que é um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos, que é o Chico Bento. E ele sempre tem um dilema com a lição de casa, né? É sempre desafiadora para ele. Então, aqui, o tema do quadrinho é justamente esse, lição de casa. Aí a professora Marocas pergunta para ele: Chico, você fez a lição de casa? E ele fica sem dar a resposta. Você não vai me responder? E ele, com o seu vocabulário, né, caipirês: tá bom, professora, não fiz. Chico, não precisa ficar tão arrasado. Você se arrependeu de não ter feito a lição? E ela toda esperançosa que ele tinha mudado um pouco da sua atitude. Não, professora, eu fiquei triste por não ter conseguido inventar uma boa desculpa. Então, o Chico Bento e seus dilemas com a lição de casa. E é justamente isso, a lição de casa acaba se tornando uma obrigação para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente. E fica aquele dilema de cobrança, né, com a professora também. Em outro quadrinho, né, com o tema também de lição de casa, a professora Marocas pergunta: Chico, você tirou outro 0 na prova. Sabe qual é o seu problema, Chico? Não sei não, professora. Você não estuda, só quer saber de nadar na lagoa, dormir. Como é que a professora adivinhou? Eu vou dar um jeito para você não se esquecer de estudar. E ele fica com aquela cara de interrogação. Qual será o jeito que a professora vai dar? Aí ela dá uma ordem, né? Vá para a lousa e escreva 100 vezes: eu preciso estudar mais. Até que a letra do Chico é bonita, olha lá. A professora precisa estudar mais. A professora precisa estudar mais. Então, virou piada, né? Esse tema de lição de casa para o Chico Bento, mas na realidade é um conflito que acontece na maioria das famílias com a lição de casa. As crianças têm resistência, os pré-adolescentes, os jovens também têm resistência a fazerem a lição de casa, justamente porque tem esse sentido de obrigação, de cobrança, de controle sobre o desempenho do aluno, se ele vai fazer a lição de casa para ter nota, se a nota vai
repercutir ou não no desempenho acadêmico, escolar da criança, do adolescente. E eu trouxe mais alguns dados aqui que refletem sobre esse mito da lição de casa, porque acaba realmente se tornando um mito. Quase metade dos pais, em torno de 46%, eles acreditam que ainda não passam tempo suficiente ajudando seus filhos na educação, seja fazendo as lições de casa ou seja acompanhando a educação dos filhos. Isso, comparado a outros países, foi um número que é realmente expressivo. E só um quarto dos pais, aproximadamente 28%, eles classificam a educação brasileira, a educação pública, né, gratuita no Brasil, como uma escola boa, como uma educação boa. E esse dado ainda não nos surpreende, porque a posição do Brasil em relação a outros países, em relação ao desempenho acadêmico, né, dos alunos, é muito ruim. Dentre 70 países, o Brasil está na posição 63. Então, será que quem estuda mais realmente aprende mais? Porque existe muitas lições de casa. Os estudantes realmente têm que fazer muitas tarefas, muito dever de casa. Mas será que esse estudar mais, eles estão realmente aprendendo mais? Eles têm melhores notas? Então, na faixa etária que compreende do 6º ano ao 9º ano, que é o foco principal desse minicurso desenhado para atingir esse público, né, para que os professores possam aprender técnicas de estudo e justamente compartilhar e ensinar essas habilidades aos estudantes, eles já têm muitas atividades, muito trabalho, pesquisa, projetos para realizarem. Mas será que esse acúmulo de atividades está repercutindo no desempenho? Nós vemos que na aula anterior eu compartilhei também uma estatística de 2015 do censo escolar apontando a taxa de reprovação nessa faixa etária de 11% e a evasão escolar em torno de 3%. Então, isso ainda não está repercutindo na qualidade da aprendizagem desses alunos, para que realmente se torne eficaz esse tipo de estratégia, né? A lição de casa ser uma estratégia realmente eficaz de estudo. Então, a lição, ela se torna, enfim, um fim em si mesma, né? Ela, na verdade, ela é o próprio objetivo. Então, o objetivo deixa de ser construir o conhecimento, construir a consolidação do conhecimento e passa a ser um fim em si mesmo. Então, a criança, o adolescente, o pré-adolescente precisa entregar as lições de casa numa forma de controle disciplinar. E na pandemia nós vemos muito isso acontecer. Eu, particularmente, vi de perto isso com algumas crianças, alguns adolescentes que eu atendi. Então, se tornou um conflito de muitas famílias, tendo que lidar com muitos trabalhos, muitas pesquisas e tendo que lidar com todas as mudanças que essa pandemia trouxe, né, com o lockdown e tudo mais. Então, há ainda muita divergência se mantém ou não a lição de casa, qual é a importância da lição de casa, e os que defendem a lição de casa, eles defendem baseado no fato que a lição de casa vai ser complementar ao estudo da criança, ou do adolescente, ou do estudante, enfim, e que vai complementar o seu estudo, consolidando de fato o estudo com a repetição. Através disso, com a repetição, vai se consolidando isso na memória e vai consolidando o aprendizado. Por outro lado, há os que criticam o exagero em relação aos projetos que acabam sendo tarefas sem um desenho em si, que respeite uma sequência didática, que faça uma avaliação contínua sobre o que realmente o estudante está aprendendo e se ele realmente está absorvendo aqueles conteúdos de forma eficiente ou não. Então, eu acredito que a lição de casa ela tem um papel relevante, sim, ela pode ser aplicada, mas precisamos melhorar em relação à quantidade, né? Eu acho que nesse momento, principalmente que nós estamos vivendo, precisamos flexibilizar em relação à quantidade e cobrar realmente o que é essencial em relação ao conteúdo, para se adaptar a esse momento que nós estamos vivendo como sociedade, tanto para flexibilizar a jornada do professor, que já está exaustiva,
quanto a jornada das famílias também, que estão enfrentando várias demandas ao mesmo tempo, tendo que se adaptar a essa rotina escolar dentro de suas casas. Então, o conselho para esse momento, qual seria? Eu coloquei aqui uma frase do professor Peer, que ele é mais conhecido como professor Peer, do livro Aprendendo Inteligência. Ele tem uma série desses livros, né? Ele está em memória, é um professor da USP, que escreveu vários livros sobre esse tema de inteligência e compartilhou com os alunos quais seriam as estratégias de estudo que ele aconselha. E um dos conselhos dele é: o conselho correto não é estude mais, mas sim estude melhor. Estudando melhor, você irá se tornar cada vez mais inteligente, mais criativo e mais culto. As boas notas e os diplomas serão uma consequência e não uma finalidade. Então, a finalidade não precisa ser a nota, né? Ser um aluno nota 10, mas precisa ser um aluno mais criativo, mais inteligente, mais culto, mais criativo em relação às suas habilidades, que tenha talentos e que utilize esses talentos da melhor forma, aprendendo mais. Então, agora nós vamos aprender como estabelecer metas de estudo. Então, antes de estabelecer metas de estudos, a gente precisa pensar numa palavra que seria prioridade. Então, para definir nossos objetivos, nós precisamos pensar o que é considerado mais importante no meu dia, o que é considerado mais importante na minha vida. Então, eu deixo essa pergunta para vocês. O que vem em primeiro lugar na vida de vocês? Então, vocês também podem fazer essa pergunta para os seus alunos. Agora, trazendo para a lição de casa, eu trouxe uma proposta de uma dinâmica. Eu iria até gravar essa dinâmica, mas eu achei melhor trazer no formato de figura e propor para que os professores que estejam assistindo essa videoaula possam também utilizar esses recursos que eu estou propondo aqui para montar a sua dinâmica ou até adaptar. Essa dinâmica vocês podem adaptar com outros materiais também. Então, aqui o Stephen Covey, ele propôs essa dinâmica, né, num dos seus livros e em palestras já há vários anos atrás. E o que seria esses elementos aqui para você fazer essa dinâmica? E você pode até, se você não quiser fazer a dinâmica, você pode fazer no formato de desenho ou até mesmo com outros materiais. A ideia é você sempre comparar os materiais e a ordem que a gente vai conversar aqui. Então, esse pote de vidro, ele representa a nossa vida. O tempo, ou o tempo de 24 horas, a nossa energia, o nosso orçamento, os nossos recursos, e cada um tem um pote. Então, cada estudante vai ter o seu pote, o pote da sua vida. As pedras maiores são representadas como o que a gente deseja, os nossos sonhos, as nossas metas. Então, é aquilo que a gente quer alcançar. Os pedriscos, que são as pedrinhas menores, são as coisas que nós gostamos de fazer e queremos fazer, mas que não são cruciais para o nosso sucesso, para a nossa felicidade, para a nossa realização. E a areia são as tarefas do nosso dia a dia, as tarefas rotineiras e até mesmo as distrações. Então, aqui a gente já tem representado 3 elementos: as pedras maiores, pedras grandes, pedriscos e areia, e o pote de vidro que representa a nossa vida. Então, para colocar nesse pote, eu tenho esses 3 tipos de elementos: as pedras grandes, os pedriscos e a areia, e eu preciso colocar tudo dentro do pote. A grande pergunta é: como que é o seu dia? Se a gente fosse colocar as pedras grandes representando os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas metas, objetivos, as pedras menores, os pedriscos, como as coisas que nós gostamos e realmente gostamos de fazer e queremos fazer, e a areia, tudo aquilo que a gente faz na nossa rotina. Aquilo que é rotineiro, que não tem uma data marcada, mas que diariamente nós fazemos. O que vem primeiro? O que você faz primeiro? Então, pense um pouquinho. O que você colocaria primeiro dentro desse pote de vidro que representa a sua vida,
Se você quiser, você pode representar esse pote de vidro como um dia de 24 horas. O que que você faz primeiro quando você acorda? O que que você faz logo em seguida? O que que você prioriza mais? Quanto tempo mais você gasta em uma atividade ou em outra? Então, você gasta tempo e atividade do seu dia para realizar seus sonhos? E isso vem em primeiro lugar? Qual é a ordem? Qual é a sequência que você escolheria para colocar dentro do pote? A ideia é que o desafio nosso é justamente colocar todos esses elementos dentro do pote da nossa vida. Então, aqui nós temos o seguinte retrato, o que a maioria de nós fazemos. Nós colocamos muito prediscos, né? Aquilo que nós gostamos de fazer, nós queremos fazer, a gente vai e acaba fazendo mesmo, e da nossa rotina a gente acaba se perdendo no meio da rotina da areia e acaba colocando primeiro muito mais a areia, priorizando muito mais a areia. Então a gente coloca primeiro a areia, normalmente da nossa rotina, então tudo que é rotineiro, que não tem hora marcada, mas precisa ser feito, ou aquilo que nos distrai. Depois a gente faz aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente quer. E por último, a gente dá atenção para os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos desafios, aquilo que nos faz sentir realizado, a gente acaba deixando por último, e com isso acaba que não cabe mais no pote, porque a gente priorizou a areia. Então, se a gente quiser encaixar tudo, a gente não consegue dessa forma. Nessa sequência, a gente não consegue. Será que se a gente mudar a ordem da sequência, a gente conseguiria encaixar tudo na nossa vida? Esse é o grande dilema. Então, se a gente dizer sim, primeiro, às pedras grandes e colocá-las em primeiro lugar dentro do pote de vidro, que seria a nossa vida, com isso a gente prioriza aquilo que é realmente importante. Como consequência, a gente consegue encaixar as pedras menores, os pedriscos, e, por fim, a areia. E com isso a gente consegue ter um pote cheio, né, com todos os elementos. As pedras grandes representando os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas conquistas, as pedras menores e a areia como nossa rotina, como aquilo que nos distrai, como aquilo que ocupa a maior parte do nosso tempo. Mas mesmo assim, se a gente priorizar, a gente consegue encaixar os elementos na ordem, né? Começando por priorizar aquilo que é realmente mais importante, não só aquilo que é urgente ou de emergência na nossa vida, a gente consegue conquistar os nossos sonhos e nos sentir mais felizes. Então, o que que representa cada um? Então, coisas que você tem que fazer são os compromissos com aulas, então, fazer trabalhos escolares, a lição de casa, estudar, fazer tarefas em casa, as atividades com a família, atividades com a comunidade com que a gente convive, com os nossos amigos, a alimentação saudável, cuidar da nossa alimentação, dormir, ter uma noite de sono. Todas essas atividades, elas são importantes, são realmente aquilo que a gente precisa priorizar. Sem elas, nós vamos ficar desgastados, estressados e infelizes, mal-humorados. Então, o segundo tipo de elementos são os pedriscos, que aqui está representado na foto. Então, coisas que você gosta e quer fazer. Tipos de coisas como sair com seus amigos, esportes, jogar videogame, ouvir música ou praticar música, uma banda, por exemplo, atividades extracurriculares como participar de clubes, de jogos, enfim. Então, são várias atividades que nós gostamos de fazer e nós queremos fazer. E o terceiro tipo de elemento, representado pela areia, ela representa o quê? Aquelas coisas que preenchem o nosso tempo e que não precisam necessariamente ser programadas, como assistir TV, WhatsApp e as mídias sociais, né? E as tarefas de rotina que não precisam ser programadas, mas que a gente acaba realizando muitas vezes, né? E quais são as consequências pensando na temática de estudos? Se as prioridades não forem realizadas, se aquilo que é realmente importante, que são as pedras grandes, que é a dedicação ao estudo, um estudo eficiente, a lição de casa, os trabalhos escolares, o tempo com a família, um tempo de sono adequado também vai repercutir nos estudos,
o nosso desempenho. Se essas pedras grandes não forem colocadas em primeiro lugar, o que vai acontecer como consequência? Notas ruins, reprovação, né, a repetência, o ficar retido, perda de privilégios em casa, né, então o aluno que não é considerado nota 10, ele acaba tendo privações, restrições de várias coisas no âmbito da família, e também ficar muito cansado para fazer o seu melhor. Por quê? Durante a rotina, ele vai gastar mais tempo, por exemplo, com WhatsApp, mídias sociais, jogar videogame ou outras atividades, e quando precisa se dedicar a fazer o trabalho escolar, se dedicar a uma sessão de estudo, ele já vai estar cansado para dar o seu melhor, e com isso seu rendimento de aprendizado também é menor. Então, essas são as consequências. Como que você pode conversar com os alunos sobre isso? Você pode propor essa dinâmica e fazer essa dinâmica com esses elementos ou adaptando esses elementos, mas identificar dentro da rotina deles exemplos bem práticos junto com esses elementos, para que possam, por exemplo, qual é o sonho, e aí você pode até mesmo escrever na pedra o tipo de sonho que os adolescentes, os pré-adolescentes têm, e colocar nessas pedras grandes, o que para eles é um sonho, o que para eles é uma meta, um objetivo, para que essa dinâmica se torne mais significativa, relacionada com o contexto do público que você vai aplicar essa dinâmica. Então, aqui, como a gente está falando para os estudantes de ensino fundamental, é interessante que vocês perguntem quais são os sonhos e metas antes e escrevam nas pedras maiores. Então, identificar as prioridades é essencial. Embora as pedras precisam vir em primeiro lugar, você vai precisar também dos pedriscos, que é aquilo que você gosta de fazer e que você realmente quer fazer. E da areia para aproveitar também da melhor forma. Então, a gente precisa ter esses elementos em harmonia, né? Se a gente não tiver harmonia entre as nossas prioridades e aquilo que a gente realmente gosta e quer fazer, a gente não consegue ter sucesso e se sentir pleno, se sentir feliz. Então, os estudantes também têm esse sentimento. Talvez eles não consigam expressar esses sentimentos, essas emoções que vêm em relação no seu dia a dia. Mas muitos estudantes que estão sendo pressionados por causa de notas, eles têm baixa autoestima e pensam que não são capazes mais de conquistar algo. Então, eles desistem facilmente por já ter tido uma repetência ou ter tido um baixo desempenho, uma baixa nota e ter ficado de reprovação ou até ter sofrido bullying em relação a isso. Então, isso vai prejudicando a sua autoestima, a sua confiança, e isso vai repercutir em relação às suas prioridades. Ele acha que não é capaz e acaba desistindo antes mesmo de tentar. Então, isso repercute na vida das crianças, dos pré-adolescentes também. E isso vem muito com aquela fala de que eu não consigo. E toda vez que eu escuto isso em consultório, eu procuro identificar o porquê, né, dessa fala. Antes dessa fala, há por trás, essa fala é só a ponta do iceberg. Porque quando ele fala que não consegue repetidamente, ele está falando que não consegue, e muitas vezes ele tenta e realmente não está conseguindo, porque vem dessa fala, né? O tom que ele usa para falar, toda a linguagem também corporal, eu procuro analisar o que vem por trás dessa fala. E muitas vezes vem uma baixa autoestima, justamente por ele já não ter conseguido várias vezes e justamente por ter levado várias broncas e tem um vínculo muito negativo com a aprendizagem justamente por isso. Então, acaba desistindo, muitas vezes antes mesmo de tentar, né? Então, em relação à flexibilidade cognitiva também está relacionada a isso, né? A detectar o erro e se adaptar e mudar o caminho, mudar a estratégia, aprender de outra forma, mas eles acabam desistindo justamente por já ter rebaixado a sua autoestima, a sua autoconfiança na sua capacidade mesmo de que pode conseguir, ou que pode ser adaptado, ou que pode pedir ajuda. Então, o que seriam os sonhos e as metas? Para a gente
esclarecer. Comparando com uma viagem, eu estou no Brasil e eu quero ir para a Disney nos Estados Unidos. Então, as metas vão ser o quê? Vai ser o roteiro para que eu possa seguir e chegar até a Disney. Então, eu tenho um mapa e eu tenho um caminho a seguir. Eu vou planejar a viagem e vou estabelecer as metas do percurso que eu irei percorrer. Então, as metas seriam isso. E o sonho seria chegar ao alvo, que é o destino da viagem, que seria a Disney. Então, as metas e o planejamento estão correlacionadas. Então, elas andam junto. Então, eu não consigo ter uma meta se eu não planejar. Então, se eu não refletir sobre o caminho que eu irei seguir. Então, eu preciso saber aonde eu irei seguir, qual é o meu alvo, o meu objetivo, para que eu possa estabelecer as metas, que seriam as etapas que eu vou, os pequenos passos que eu vou dar para alcançar esse objetivo final da viagem. Então, essa é uma analogia fácil para que as crianças e adolescentes também possam compreender essa dinâmica de sonhos e metas. Então, a meta, a gente trabalha com um acróstimo SMART, que vem do inglês, que seria o S de específico, então a meta precisa ser específica, nesse caso, para onde eu irei? Para a Disney. Mensurável, eu preciso medir, relacionar o valor ou ter um indicador que mostre um valor ou um preço, por exemplo, uma quantidade. Então, a Disney está a quantos quilômetros, qual o preço da passagem. Atingível, verificar se é atingível esse objetivo, essa meta, dentro da sua realidade, se ela é atingível ou não, até mesmo dentro do preço, do valor, dos recursos que você tem disponível ou do tempo que você tem disponível para isso, se ela é relevante no sentido de se ela é motivadora, se ela é desafiadora e também se ela é temporal, isso é, para ocorrer uma meta SMART, eu preciso ter um prazo. Então, eu preciso colocar um prazo. Quando eu irei viajar, né? Quando eu irei fazer as malas? Em quanto tempo que eu irei chegar? Quanto tempo de recurso vai demandar para que eu chegue ao meu objetivo? Mas eu preciso me preparar para isso, para comprar as passagens, para fazer as malas, para verificar todos os trâmites de documentações. Então, tudo isso eu preciso planejar, mas para que isso aconteça, eu preciso saber em que data que eu irei viajar. Então, em que data vai acontecer esse sonho? Então, essa meta, eu preciso especificar, deixar claro essa data, esse prazo. Então, a meta SMART seria específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma bicicleta. Então, o seu aluno do 7º ano, do 8º ano, quer uma bicicleta. Então, você pergunta para ele, mas é específico? É uma meta SMART? Querer uma bicicleta? Então, ele quer uma bicicleta, mas qual é a marca dessa bicicleta? Qual é a marca dessa bike? Então, é específico? Qual o modelo? Então, perguntar qual é o modelo. Quanto custa essa bicicleta? Então, essa bicicleta custa R$800, R$1.000, R$500, quanto custa? É atingível? Então, se a bicicleta custa R$500, aproximadamente, uma bicicleta de um modelo que eu até pesquisei aqui para compartilhar com vocês, se esse adolescente recebe uma mesada de R$50, ele acha que vai ser viável ele, então, economizar R$50 todos os meses. Durante 10 meses, ele vai conseguir alcançar essa meta. Então, é viável, é atingível. É relevante? É relevante porque é motivadora, porque é um desejo que ele tem de passear com a bicicleta, de andar com os amigos, de também fazer exercícios. E é temporal? Qual é o prazo que eu tenho para conquistar essa bicicleta, para comprar essa bicicleta? Então, se ele guardar, economizar a mesada durante 10 meses, até dezembro ele vai poder comprar essa bike. Então, qual seria o objetivo, né, a meta SMART? Então, eu vou comprar uma bicicleta, o modelo é Kairu Aro 20 Star, que hoje custa R$500. Então, se eu
economizar R$ 50 todo mês, se eu guardar esse dinheiro todo mês, até o dia 15 de dezembro eu vou poder comprar uma bicicleta nesse modelo. Então, especificar, deixar bem claro qual é a bicicleta, qual é o modelo, qual é a marca, qual é o preço, em quanto tempo que você vai poder alcançar essa meta, porque isso vai trazer a forma, né, para a sua meta, senão fica vago e você não consegue visualizar até mesmo no seu cérebro esse modelo. Então, fica divagando no sonho, numa ideia, e fica só no mundo da ideação, da abstração, e fica muito mais difícil de se tornar realidade. Então, agora, com essa meta, ele sabe que ele precisa economizar dinheiro, ele sabe que ele precisa mudar alguma coisa na rotina dele para ele economizar essa mesada, ele precisa de persistência, mas ele sabe que tem um prazo. Então, até dia 15 de dezembro, ele vai conquistar esse desafio, ele vai conquistar esse sonho. Agora a gente vai compartilhar algumas metas e eu vou dizer para vocês se é uma meta SMART e por que não é ou por que é, tá? Então aqui a gente tem uma meta. Eu vou ler mais. O estudante vai colocar essa meta de estudo. Eu vou ler mais. Ler mais é uma meta SMART? É específica? Mensurável? É atingível? É relevante? É temporal? O que ele vai ler mais? Qual é o mais, né? Qual é a quantidade, o tipo de livro, o tipo de texto que ele vai ler, com que recurso, com quanto tempo por dia, quantas páginas, enfim, não diz muito. Eu vou ler 50 livros até o final do ano. Então, imagine que até o final do ano letivo, um estudante venha e te diga que vai estabelecer como metas ler 50 livros. É específico, sim, porque ele colocou que é 50 livros e colocou também que ela é baseada no tempo de até o final do ano. Então, tem um prazo para ser cumprido. Mas ela é atingível? Um estudante que não tem o hábito de leitura é relevante para que ele leia, sim, mas é atingível? Então, aqui a gente tem que medir também esse atingível, né? Porque muitas vezes é colocado uma meta, mas que fica impossibilitado, né? Não fica realista conquistar essa meta. É preciso do desafio, mas é também preciso balancear com a nossa realidade. Dentro de uma jornada de estudo, de uma rotina, no dia a dia, com todas as demandas que a gente tem, esse pré-adolescente vai conseguir encaixar na rotina dele a leitura de 50 livros, sendo que ele não leu nenhum até hoje por ano. Então, fica um pouco difícil, a gente precisa medir isso e tornar mais plausível essa meta. Então, outra meta. Irei dormir às 21 horas todos os dias dessa semana. Essa meta é específica? Sim, ela fala que vai dormir todos os dias às 21 horas. Então, deixa bem claro o horário, o tempo e o hábito, né? Que é uma meta de um hábito de dormir mais cedo. Provavelmente é um estudante que precisa acordar mais cedo e é importante ter horas de sono. Nessa faixa etária de 6º ao 9º ano, os pré-adolescentes e adolescentes, eles precisam dormir em média 10 horas por dia. Isso é em média, né? Alguns precisam dormir um pouco mais, que é o recomendado pelos pediatras. Aqui outra meta. Eu farei o meu melhor para entregar meu dever de casa. É específico? Farei o meu melhor para entregar o dever de casa. Então, entregar o dever de casa é uma questão de rotina, né, da escola, e farei o meu melhor. Então, é uma mudança de desempenho, mas é específico? Eu tenho como medir? Como que eu vou medir o meu melhor? O meu melhor comparado a quê? Em qual matéria, em qual disciplina? É uma habilidade ou é uma matéria, uma disciplina que eu irei melhorar? Eu vou melhorar em quê? Vou melhorar na leitura, vou melhorar no raciocínio lógico, na matemática, ou vou melhorar no desempenho de nota. Então, não deixa claro qual é esse objetivo. É claro que o desejo é ser melhor, mas em que especificamente, né? Então, deixar bem claro qual
esse desejo, né? Melhorar na nota de matemática, melhorar no português, melhorar na redação, melhorar no dever de casa em relação ao quê? Então, deixar bem claro, ou realmente, por exemplo, melhorar na organização do dever de casa, por exemplo. Seria uma meta de um hábito de organização. Então, entregar o dever em dia, na data correta. Então, isso talvez possa ser medido, mas precisa deixar claro especificamente para que isso não se perca, né, na rotina do estudante. Outra meta, eu vou resolver exercícios de matemática 3 vezes por semana até a próxima prova. Então, aqui a gente tem uma meta de produtividade, né, uma meta de resolver uma maior quantidade de exercícios e o hábito de resolver esses exercícios 3 vezes na semana. Então, aqui a gente já tem uma estrutura de que o estudante já tem uma organização de uma sequência de estudos, uma frequência. Então, ele vai estudar até a próxima prova, para que ele tenha um desempenho provavelmente melhor na prova. 3 vezes por semana ele vai estudar resolvendo exercícios de matemática. É uma meta plausível, é uma meta que é temporal até a próxima prova. Ele vai ter esse hábito 3 vezes na semana, então ele pode medir se ele está indo bem em relação a esse desempenho e especificamente o que ele vai estudar. Ele vai estudar matemática através de exercícios. Então aqui já deixa bem claro o que o estudante vai fazer. Então, ele não tem dúvida do que ele vai fazer para conquistar a meta dele. Aqui outra meta, vou tirar boas notas. Então, vou tirar boas notas. O que é considerado uma boa nota? A nota mínima para aprovação é um 6, é um 7, é um 8, é um 9, é um 10. Então, não é específico, é mensurável porque eu posso medir, mas nesse caso aqui, o boa nota fica vago, né? Eu não sei se é um 7, se é um 6,5, se é a média mínima. É relevante, sim, é relevante, é atingível com certeza, se esse estudante tiver estratégias de estudo, um cronograma de estudo, organizar sua rotina, e não está baseada no tempo também. Então, eu vou tirar boas notas no próximo trimestre, nesse trimestre, em todos os trimestres, ou nesse ano letivo. Então, não fica claro em que ponto, né, ele não tem dados ali para a gente trabalhar em relação à rotina do estudante. Então, tirar boas notas não é uma meta SMART, enquanto há outro tipo de meta parecido, mas que deixa bem claro qual seria esse desempenho que ele quer melhorar. Então, melhorar o resultado de matemática em 15%. Então, ele trouxe um dado, né? Até fez uma porcentagem em cima disso. Então, ou aumentar de 7 para 8, que daria aproximadamente 15%. Fazendo a lição de casa e estudando toda segunda e quarta à tarde, 1 hora por sessão de estudos. Então, ele estabeleceu o quanto ele quer melhorar, então ele quer melhorar de 7 para 8, fazendo a lição de casa e estudando 1 hora por dia, segunda e quarta-feira à tarde. Então, no período da tarde, ele já sabe que ele tem que estudar matemática toda segunda e quarta-feira, 1 hora de sessão de estudos. Então, é uma meta SMART, uma meta que a gente chama de meta inteligente. Se o aluno diz que vai estudar mais, quais são as dicas para a gente estabelecer uma meta SMART, uma meta inteligente, uma meta esperta, né, que a gente chama? Quantos minutos, né, que você vai estudar? A que horas que você vai estudar, né, que você vai fazer o dever de casa? Quantas e quais tipos de perguntas que você vai fazer ao seu professor para tirar dúvidas, para estudar mais? Quais atividades, né, especificamente você vai fazer para estudar mais? Quais matérias que você vai estudar em cada dia? Então, essas são algumas perguntas que podem nortear o aluno que coloque para você, eu tenho desejo de estudar mais, eu vou estudar mais, eu tenho compromisso, eu vou estudar mais. Então, tem sempre essa reação também na família, né? Conversando sobre isso, você pode conversar com seu filho, com a sua filha e propor para ele melhorias em relação ao estudo, ao aprendizado,
as lições de estudo, né, também as lições de casa, e provavelmente ele vai transparecer que ele quer ter o melhor desempenho, né? Nenhum estudante que eu já atendi ou que eu conheça, na minha vida toda de estudante também, com meus colegas, nenhum estudante coloca como meta tirar notas ruins. Ninguém quer, né, ter um desempenho ruim, um desempenho escolar ruim, ser um fracasso escolar. Então, estudar mais é uma meta comum dos estudantes, mas a gente precisa deixar claro para eles, para que eles possam visualizar o que eles precisam fazer. Porque muitas vezes eles sabem que precisam melhorar, mas eles não sabem como fazer isso. Então, através das metas SMART, a gente pode conversar, ter uma conversa mais estruturada e deixar mais claro para eles como eles podem se organizar no dia a dia para eles conquistarem um desempenho acadêmico melhor, um desempenho de aprendizagem de fato, não só desempenho em relação às notas, né? É o desempenho de aprendizagem, né? Lembrando da frase do professor Pierre, o conselho não é estude mais, mas é estude melhor. Então, para a gente praticar, eu vou compartilhar com vocês. Aqui na descrição do vídeo tem uma atividade que se chama Alcance as Estrelas. Então, nessa atividade, vocês podem compartilhar com os estudantes e até mesmo vocês mesmos podem colocar metas de estudo e de aprendizagem. Então, eu já deixei ali o acróstimo da meta esperta, da meta SMART, para que vocês possam verificar se a meta de vocês é específica, é relevante, é mensurável, é temporal. Então, todos os dados estão ali para vocês compartilharem com os estudantes sobre essas metas. E, para finalizar, eu queria agradecer a participação de todos. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema e quiserem compartilhar comigo, vocês podem entrar em contato através das minhas redes sociais ou me enviar um e-mail para coachmariangelica@gmail.com ou através da aba de contatos no site coachmariangelica.com.br. Eu estou disponível para tirar dúvidas que sejam relacionadas a esse tema de metas ou em relação à atividade que eu compartilhei com vocês. Combinado? Então, até a próxima videoaula.